A turma da terceiro ano deve ter participado, já deve ter participado outros anos, né? Deve se lembrar de como a gente fazia dessa festa tão bonita, que é amanhã, né? E eu convidei para falar de Santo Antônio para vocês, um Antônio que é amigo do santo, né? Que é o José Antônio, que está aí na câmera, vocês estão vendo? Esse moço bonito aí, ó. Ele é, além de tudo, ele é um grande artista. Então, como ele é muito conhecedor da vida de Santo Antônio, né, ele vai conduzir a nossa conversa hoje. Tudo bem? Fique à vontade, Zé Antônio. Olá, pessoal. Bom ver vocês aqui, de forma assim, mesmo estando distante, mas nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo desejo de prestar as nossas homenagens a Santo Antônio, né? Nós estamos no mês das festas juninas, já faz um tempinho que a gente não tem festa junina, né, do jeito que a gente estava acostumado, mas acho que para a gente que tem fé, a nossa alegria ela está num lugar maior. Nenhuma pandemia é capaz de impedir a nossa alegria, a gente celebrar o que a gente celebra no mês de junho. As nossas festas juninas, na verdade, a figura central delas não é o santo de hoje, melhor, o santo de amanhã, mas é São João Batista, que nós celebramos no dia 24. Mas Santo Antônio e São Pedro, eles pegaram carona com São Pedro, aproveitaram a festa, e a gente quis estender e fez um mês todo de festa, não só para São João Batista. Então, nós começamos amanhã, dia 13, com essa figura que é tão querida nossa, que é Santo Antônio, que alguns dizem que é de Pádua, outros dizem que é Santo Antônio de Lisboa. De Lisboa, porque ele nasceu na cidade de Lisboa e fica em Portugal. Nasceu há mais de 800 anos atrás, em 1195. Numa família rica lá da cidade de Lisboa, alguns dizem que o pai de Santo Antônio era até o prefeito da cidade de Lisboa. E o pai de Santo Antônio deu o nome para ele de Fernando. Tem algum Fernando com a gente aqui hoje? Não, né? Antônio só eu. Mas, se alguém se chama Fernando, lembre-se que Santo Antônio também se chamou Fernando quando nasceu, depois que ele mudou de nome. E o pai de Santo Antônio queria que ele fosse, na verdade, um militar, soldado do rei. Mas Santo Antônio não quis ser soldado do rei de Portugal, mas ele quis ser soldado do rei do céu. E ele entrou para a vida religiosa. Primeiro, se tornando lá com os padres de Santo Agostinho. Se tornou padre lá. Mas aí um dia ele conheceu os franciscanos. Quem são os franciscanos? Vocês já devem ter visto andando por aí em algum lugar alguém com a roupa parecida com a roupa de Santo Antônio. Né? A roupa marrom, um capuz e um cordão do lado. São os religiosos franciscanos, que vivem o evangelho, vivem a fé cristã, seguindo o modelo de São Francisco de Assis, que viveu na mesma época de Santo Antônio. São Francisco pregava assim, um desapego maior ao mundo, São Francisco pregava que era para sair, para anunciar o evangelho, e Santo Antônio quis isso para a vida dele. Então ele deixou de ser o padre Fernando, lá dos padres agostinianos, e entrou na ordem de São Francisco, que é os franciscanos. E aí ele mudou de nome. Era um costume deles lá na época, quando entrava na ordem religiosa, mudar de nome. E ele adotou o nome de Antônio, em homenagem a um outro santo que existia, que é Santo Antônio do Deserto, que era um monge, era o nome do convento lá dos franciscanos de Portugal. Pois bem, ele se tornou franciscano e queria ir para a África, para anunciar o evangelho lá na África. Ele foi, mas lá chegou na África, ficou doente, não conseguiu anunciar o evangelho para ninguém, fazer nada lá na África, pegou o navio de volta para voltar para Portugal. Nesse caminho, teve uma tempestade no mar e ele foi parar na Itália. E foi lá na Itália que ele começou, então, a fazer a missão dele de anunciar o evangelho. E ele pregava o evangelho, que era uma beleza. Ele falava e todo mundo conseguia entender bem o que ele falava. Então, ele percorreu uma boa parte da Itália, também algum pouco da França, para anunciar o evangelho. E
quando ele pregava o evangelho, Deus fazia muitos milagres para confirmar aquilo que ele pregava. Quem acompanhou a Trezena com a gente viu lá vários milagres de Santo Antônio. E um dos milagres que não está na Trezena diz respeito a essa criança que Santo Antônio tem no braço. Não sei se todo mundo sabe quem que é a criança que Santo Antônio tem no braço, mas é o menino Jesus. Santo Antônio, uma vez, ele tinha um amigo, o nome desse amigo é Conde Tiso. O Conde Tiso tinha uma propriedade muito grande lá na cidade de Pádua, na Itália. E quando Santo Antônio precisava descansar, precisava rezar um pouco mais, com mais tranquilidade, porque sempre tinha muita gente atrás de Santo Antônio. Santo Antônio ia para casa desse amigo dele, o Conde Tiso. E quando a gente recebe uma visita em casa, que a gente gosta, a gente quer receber da melhor maneira possível. Então, vocês imaginem ele, que já era amigo de Santo Antônio, mas Santo Antônio também era santo. Ele que recebeu Santo Antônio em casa. Se a gente fosse receber Santo Antônio, como que a gente ia fazer? E um dia, ele estava à noite, e imagino que ele nem dormia à noite quando Santo Antônio estava lá, né? De tanta felicidade que ele estava, acho que ele ficava lá na porta de Santo Antônio para ver o que ele podia fazer para agradar Santo Antônio, para ajudar. E ele percebeu que tinha uma luz diferente da luz de vela, da luz de lamparina que eles usavam lá naquela época. E ele não se aguentou de curiosidade e foi olhar pelo buraco lá da fechadura do quarto de Santo Antônio. E ele viu Santo Antônio com o menino que era o menino Jesus. E Santo Antônio depois pediu para ele que só contasse isso depois que ele morresse. Enquanto Santo Antônio estivesse vivo, não era para contar. Por isso que Santo Antônio tem o menino Jesus no colo. A gente vê essa criança nos braços de Santo Antônio. E para nos dizer também que Santo Antônio, ele era muito íntimo de Deus por meio da oração. Quando a gente quer ser amigo de Deus, a gente tem que ter uma vida de oração. A gente tem que rezar. Por meio da oração é que nós também conseguimos abraçar Jesus e ter Jesus conosco. E Santo Antônio terminou a sua vida na cidade de Pádua. Lá ele morreu, lá ele está enterrado, lá tem a sua principal igreja, que é a Basílica de Pádua, por isso que ele é também chamado Santo Antônio de Pádua. Nós aqui no Brasil, a gente conhece muito mais Santo Antônio como Santo Antônio de Pádua do que como Santo Antônio de Lisboa. E ele era português enterrado na Itália. Português enterrado na Itália. Uhum. E por que aqui no Brasil a gente gosta tanto dele? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses e depois vieram muitos imigrantes italianos para cá também. E reforçou ainda mais a devoção a Santo Antônio. A minha avó era portuguesa, era filha de portugueses, né? É devoção da Portugal, né? Então. Mas Santo Antônio, ele é o santo do mundo inteiro. Quando a gente assiste algum filme, os filmes que a gente assiste, a maioria deles vem lá dos Estados Unidos, que aparece alguma cena de igreja, sempre tem lá uma imagem de Santo Antônio. Então, no mundo inteiro, Santo Antônio é um santo muito conhecido. E é interessante que lá na Basílica de Pádua, a língua de Santo Antônio, ela ainda está lá. A língua de Santo Antônio, ela não se decompôs. Quando abriram o caixão de Santo Antônio, depois de muitos anos que ele tinha morrido, a língua dele ainda estava lá intacta. Que era para dizer que realmente aquilo que ele falou estava muito de acordo com a vontade de Deus. Aí nós temos na imagem de Santo Antônio outro símbolo importante, que é o livro nas mãos, que na verdade é a Bíblia. Porque Santo Antônio, ele era um grande estudioso da Bíblia. E nós estamos ainda falando com os catequistas, Santo Antônio, a gente pode dizer que ele era um catequista. Porque ele ia também de lugares, nas cidades, ensinando a fé e celebrando a fé com as pessoas. Então, uma das coisas que Santo Antônio nos ensina é nós termos um amor muito grande pela palavra de Deus e por estudar tudo aquilo que nos ensina sobre Deus. Né? Então, quem está fazendo a catequese, e aí os pais também,
É importante a gente saber que não vai terminar o nosso aprendizado na catequese. A gente não termina a catequese, recebe lá um diploma de católico e sabe tudo de igreja católica. Vocês podem perguntar para os catequistas de vocês se eles não estudam e se cada dia eles não aprendem coisas novas. Cada vez mais a gente está aprendendo sobre a nossa fé. Então vai ser uma coisa, a catequese é uma coisa que é para a vida inteira. Embora a gente talvez não vai ter mais encontros de catequese, mas a gente procurar sempre estar aprendendo cada vez mais, né? Hoje em dia nós temos os livros, mas temos também tantos lugares que a gente consegue aprender na internet, tem tanta coisa boa para a gente aprender mais sobre a nossa fé. Então, o livro, né? O lírio, que a gente tem também, tem alguém com lírio de Santo Antônio aí, dos catequistas? Não. Parece que a Tiana estava com lírio, eu vi ela com lírio. Bom, mas... Aí... Eu não estou vendo a Tiana, mas eu vi que ela... Ah lá, o lírio de Santo Antônio. Uhum. Esse aí de que ano que é, Tiana? Zé, não, o ano eu não lembro, Zé, mas foi você que ensinou. Ah, então. Entendeu? Eu acho que é de 2017, porque em 2018, 19... em 2019 nós fizemos também, né? Tinha. Fizemos bastante lírio em 2019, depois que nós não fizemos mais, né? No ano passado a gente não fez. Mas é o que você ensinou, ó. Tá? Então. Papel, né? No dia de Santo Antônio tem o costume também de ter a bênção dos lírios. Quem mais tem lírio? Eu. Ah, então. E olha, tem o lírio guardado faz tempo, né? Quando a gente vê... O lírio não é símbolo de pureza? O lírio é símbolo de pureza, justamente isso que eu ia falar. Tanto que não é só Santo Antônio que tem o lírio nas mãos. Né? São José também tem. São José também tem. São Luís Gonzaga, eu lembro que tem também, mas enfim. Quando a gente for numa igreja ou ver uma imagem de um santo com um lírio na mão, é para dizer a pureza, a santidade que essa pessoa vivenciou. É isso que significa o lírio. E quando a gente traz o lírio bento para casa, é porque a gente quer também vivenciar essa mesma pureza na nossa vida. Por isso que a gente conserva o lírio para olhar para o sinal e lembrar sempre disso, não é? E outra coisa, outro sinal forte de Santo Antônio é o pãozinho de Santo Antônio, né? Que a gente leva no dia de Santo Antônio para abençoar. De onde vem o pãozinho de Santo Antônio? Teve um dia lá da trezena que a gente contou, mas vamos lembrar a história de novo, né? Porque ela é interessante, vamos lembrar de novo. Santo Antônio, ele distribuía o pão para os pobres. Os pobres costumavam cercar o convento onde Santo Antônio estava, pedindo esmolas, pedindo comida. E Santo Antônio um dia foi lá e distribuiu todos os pães do convento. E o frade padeiro, que era responsável pelo pão, lá na época de Santo Antônio, lá no tempo dele, eles não comiam arroz e feijão igual a gente come aqui no Brasil. A alimentação básica deles, das refeições lá, era pão. E o que tinha para comer no convento era o pão. E o padeiro que fazia o pão viu que não tinha mais pão e foi lá e ficou bravo com o Santo Antônio. Mas como que você faz isso? Você pega o nosso pão, distribui todo. Agora os irmãos aqui do convento não têm pão. Você pensou nos pobres, mas não pensou aqui nos teus irmãos do convento. Aí Santo Antônio, não, calma. Vai lá e olha na cozinha direitinho, que tem pão para todo mundo. E quando o padeiro foi, tinha mais pães do que... Sem quebrar meu Santo Antônio, né? Tinha mais pães do que ele tinha feito. E por isso que a gente leva o pão no dia de Santo Antônio, para lembrar esse milagre de Santo Antônio. E aí a gente tem que entender bem esse simbolismo do pão, que é um dos símbolos mais fortes de Santo Antônio, mais até do que o lírio. Primeiro que o pão, até na oração do Pai Nosso, a gente pede para Deus, nos dá o pão nosso de cada dia. Ele é um símbolo das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa para viver bem, para viver em paz.
Então, pode ser também. O que a gente precisa para viver bem? Casa, comida, saúde, roupa, trabalho. Então, a gente precisa de tudo isso para viver em paz. Então, por que a gente gosta tanto do pãozinho de Santo Antônio? Se fosse só um pãozinho normal, a gente vai na padaria, compra e está tudo certo. Mas o pãozinho que a gente leva para abençoar na igreja, ele tem primeiro todo esse sentido que a gente quer pedir aquilo que a gente precisa para a nossa vida. E também lembrar aquilo que Jesus diz no Evangelho, que nem só de pão vive o homem. Quer dizer, a gente precisa de tudo isso que eu falei, mas se nós não tivermos Deus, nada a gente é. Né? O homem, ele tem fome também de Deus. Deus é quem nos preenche, quem nos sacia de verdade. Então, vai lembrar aquilo que Jesus disse, que ele é o pão da vida. E onde que a gente encontra esse pão, esse alimento que nos sustenta? Na palavra de Deus. Por isso, a Bíblia também de Santo Antônio, o pão vai lembrar o nosso compromisso de estudar sempre a palavra de Deus, estudar tudo aquilo que se refere a Deus, para que a gente possa aprender e viver cada vez mais como Deus espera e sonhou para nós, e nos lembra o pão da Eucaristia, né? Quem vai fazer, tem gente que vai fazer a primeira comunhão esse ano, né, Fabíola, com a gente? Já mês que vem, né, dia 3 de junho, o pessoal vai fazer primeira, não? Não, então não. Não sei a data. A data a ser definida ainda, o pessoal vai fazer primeira comunhão. Não, essa turma só o ano que vem, então tá bom. Esse ano é do ano passado. Tá, não sei. Mas, enfim, alguém vai fazer primeira comunhão esse ano. Sim, a gente tem... Então tá bom. E aí, vocês vão ter o encontro com o pão verdadeiro, que é Jesus na Eucaristia. O pãozinho de Santo Antônio, ele é um símbolo para nos lembrar de alguma coisa. O pão que a gente recebe no altar não é símbolo, mas é o próprio Jesus Cristo. É o seu corpo e o seu sangue que está ali presente. Então, acredito assim, eu não gosto de colocar a palavra na boca de ninguém, nem na boca de Santo Antônio, principalmente. Mas se Santo Antônio pudesse nos dizer alguma coisa, ele ia nos dizer que ele preferiria que a gente se empenhasse mais pelo pão da Eucaristia do que pelo pãozinho dele, que é abençoado no dia dele. Porque o pãozinho dele é um símbolo e o pão da Eucaristia é Jesus de verdade. E o que Santo Antônio mais quer é que nós nos encontremos com Jesus. Por isso que ele traz o menino Jesus nos braços também, para dizer que a gente tem que ter esse encontro com Jesus. Ele quer nos dar Jesus, não é? Então, o pão tem todo esse significado. Hoje a gente vai fazer uma oração com esse símbolo do pão, mas nós não vamos benzer o pão. Então, quem for à missa amanhã, leva o pãozinho para ser abençoado lá, lembrando de tudo isso. Na Basílica, vai ter a bênção dos pães em todas as missas. 7 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Leva o pãozinho, cada um leva o seu pão, porque a gente está em época de pandemia, não vamos ficar distribuindo pão para todo mundo, que não é legal fazer isso nesse momento, mas cada um vai levar o seu pãozinho. Quem preparou o pãozinho de hoje, que a gente vai fazer oração, pode levar amanhã para abençoar, pode levar outro. Se não tiver pãozinho hoje para oração também, não tem problema. Se não der para ir à missa amanhã, mas deveria dar para ir, porque amanhã é domingo, é o dia de nós buscarmos esse pão verdadeiro, que é Jesus, que nos alimenta na sua palavra e na Eucaristia, né? Tem o pão para lembrar todo esse simbolismo de Santo Antônio. E alguém quer fazer alguma pergunta sobre Santo Antônio? Tem uma pergunta que eu estou esperando alguém fazer. Vamos ver. A cara da Ana Paula, ó. Eu não estou vendo a Ana Paula. Não tá. Mas qual a pergunta? Ô, Zé Antônio, o Santo Antônio, ele tinha uma capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Santo Antônio tinha. O nome desse dom é bilocação. Né? Locação vem de local, bi, de estar em 2 lugares
ao mesmo tempo. Então, conta-se que Santo Antônio uma vez esteve em Portugal e na Itália ao mesmo tempo. O pai dele estava sendo acusado de um crime que não cometeu em Portugal, e Santo Antônio, estando pregando na Itália, parou um pouquinho a pregação e apareceu lá em Portugal. Estavam nos dois lugares ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Poucos santos, né, tiveram esse dom, né? Poucos santos. Santo Antônio, se não me engano, também São Martinho de Lima, que viveu aqui na América. São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. Acho que o Padre Pio também tinha. Da bilocação. Que mais? A mãe da Sofia conheceu o padre, não conheceu? Você pode ligar o microfone? Não? Não, padre, nós não fomos. Não fomos na Itália, né? Na Itália chegou aí a igreja de Santo Antônio? Você sabe que eu não lembro, nós entramos em tantas igrejas lá, porque cada esquina tem uma igreja, né? Mas eu não me recordo, viu? Não consigo lembrar. Sim. Uhum. As igrejas mais antigas da Europa, todas têm alguma imagem de Santo Antônio. É muito raro uma igreja lá que você não vê Santo Antônio. Eu conheci em Pádua, eu vi a língua de Santo Antônio. Sim, sim. E ela é carnosa mesmo, Léo? Só que ela está escurecida, né? Ah, sim. Mas é a língua que conserva o músculo, a carne é músculo, é tudo, e é o sangue. Perfeita, perfeita. Eu tirei foto, inclusive, não pode, mas eu tirei uma foto. Olha, a importância da gente ter o exemplo para a gente falar, né? Só falar coisas boas, não é? Só falar coisas ruins. A língua de Santo Antônio fica intacta para a gente falar coisas boas. Porque além dele ser um excelente ele era um excelente pregador, né? Sim. A devoção de Santo Antônio que eu tenho, né, que vem da minha família, especialmente da minha mãe, minha mãe sempre rezava para Santo Antônio pedindo ajuda para encontrar os objetos perdidos. E o responso é oração, né? O responso de Santo Antônio que a gente reza. Para encontrar os objetos perdidos, né? A gente está acostumada, menina, de falar para São Longuinho, né? Mas é Santo Antônio que recupera. E minha mãe, assim, sempre foi atendida. Né? Sempre. Santo Antônio é o santo das coisas perdidas. Que mais de Santo Antônio? Tem mais coisa aí, hein? Estou esperando chegar a pergunta. Por que ele era chamado de Santo Casamenteiro? É bom você falar. Lá. Sempre o povo quer casar no Santo Antônio, né? Por isso que hoje... Olha o sorriso da Érica. A Érica está interessadíssima nessa parte. É por isso que hoje é dia dos namorados, né? Aproveita que é hoje, hein? Por isso que hoje é o dia dos namorados, né? 12 de julho, véspera de junho, véspera de Santo Antônio, né? Aqui no Brasil é dia dos namorados. Eu tenho uma pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta. A pergunta, para a gente falar sobre casamenteiro? Então faz a pergunta. Quando Santo Antônio, ele passava por algumas cidades, alguns lugares, como é que ele era tratado? Tipo, como um deus ou como uma pessoa normal? Então, ele era tratado, você usou como um deus, né? Mas ele era tratado como se fosse um artista famoso que a gente vê hoje. Sabe aquela coisa do pessoal quer pôr a mão, quer abraçar... e hoje quer tirar foto. Na época de Santo Antônio ninguém tirava foto, né? Mas quando ele chegava, ele atraía muita gente. Tanto que dizem em alguns lugares, alguns relatos, que as mulheres levavam tesoura, porque elas queriam cortar um pedacinho da roupa de Santo Antônio para levar para casa de recordação. Então, Santo Antônio tinha que ter uns rapazes que acompanhavam ele como se fosse segurança mesmo, porque senão o povo rasgava ele todo, porque todo mundo queria levar um pedaço de Santo Antônio para casa, né? Mas ele era muito bem recebido. Mas alguns lugares, né, sempre assim, tem quem gosta da gente, tem quem não goste. Alguns lugares o pessoal não gostava de Santo Antônio, não. Por isso que ele foi até pregar os peixes.
Teve um lugar que ele chegou, começava a pregar, ninguém queria escutar ele. E ele não desistiu e foi falar com os peixes, e os peixes colocaram a cabeça fora d'água para ouvir. Ele era padre, né? Santo Antônio era padre. Diferente de São Francisco, que não era. Só que aí a gente precisa explicar que existe sacerdote religioso. Então, por exemplo, tem gente que é franciscano e a gente fala que é frei ou que é frade e não é padre, não celebra a missa, por exemplo. Santo Antônio era os dois, ele era religioso franciscano e era sacerdote. Então, ele podia celebrar também todos os sacramentos, né? Então, ele era sacerdote, sim. Como a gente tem hoje. A Laura Cal quer perguntar também. Quem quer perguntar? A Laura Cal. Isso. Por que ele virou santo? Por que ele virou santo? Será que Santo Antônio virou santo porque ele fez muitos milagres? Porque o menino Jesus apareceu para ele? Eu acho que ele virou santo porque ele seguia bastante o caminho de Deus. Ele sempre queria... Ele estava com Jesus, ele sempre quis... Ele sempre orava também, sempre andava com a Bíblia. É isso aí, a Melissa que respondeu certinho. Respondeu certinho. É isso mesmo. Ninguém é santo porque faz milagres. Aliás, quem faz milagre é Deus, não é o santo que faz o milagre. Não é santo porque viu Jesus ou porque viu Nossa Senhora, mas é santo justamente por isso, porque trilhou os caminhos de Deus. E por isso que cada um de nós também pode ser santo, né? Basta a gente querer, a gente se esforçar, que a gente consegue. Deus nos deu as capacidades e os caminhos para a gente ser santo também. Que joia, quanta coisa boa, né, gente? Quem mais quer perguntar? As mães também podem participar, viu? Quem quiser pode perguntar. Depois a gente falar do casamenteiro, que é a pergunta que ficou. Ser casamenteiro. O casamenteiro? Não respondeu ainda. Então vamos lá no casamenteiro. Eu queria dizer que em alguns lugares do mundo, o Dia dos Namorados é aquele dia de São Valentim. Se não me engano, é 14 de fevereiro, alguma coisa assim. Lá nos Estados Unidos, eles comemoram bastante esse Dia dos Namorados. Então, o padroeiro mesmo dos namorados é São Valentim, não é Santo Antônio. Mas aqui no Brasil, Santo Antônio ganhou essa fama de casamenteiro. Mas por quê? Da onde que veio isso de falar que Santo Antônio é casamenteiro? Aí a gente precisa lembrar que Santo Antônio, ele era grande defensor dos pobres. Ele sempre lutava contra as injustiças. E quem era desvalido, quem não tinha recurso, procurava a ajuda de Santo Antônio. E a gente tem que fazer aqui um retorno lá na história. No passado, a figura da mulher não trabalhava, a mulher tinha que ficar em casa, tinha que tomar conta do marido, dos filhos. Então, vocês imaginem, para uma mulher que não casasse há muitos séculos atrás, a tristeza que era na vida dela. E ela ficava desvalida, ela tinha que viver da caridade de alguém. Então, era muito importante para a mulher poder se casar, ou se tornar, de repente, freira. Eram os caminhos que tinham lá para o casamento. Mas aí, para casar, tinha também a tradição do dote. A mulher tinha que levar um enxoval, tinha que levar um dinheirinho lá para começar a família, e as moças que eram pobres, que não tinham recurso para isso, acabavam ficando sem casar. E aí ficavam numa situação muito triste. E muitas delas começaram a pedir a intercessão de Santo Antônio. Então tem uma história interessante que se conta também, que a moça, não tendo dinheiro para o dote, e aí ela não ia conseguir casar, ela foi à igreja e rezou diante de Santo Antônio. Porque ele é o santo que é intercessor de todas as necessidades, não só desse momento, mas a necessidade dela naquele momento, o pão que ela precisava naquela hora, era isso daí. E aí tem um bilhete, a imagem de Santo Antônio estava dizendo lá que era para ela procurar um determinado comerciante lá e pedir para trocar o peso do papel nas moedas de prata. E ela foi, o comerciante leu, achou que era uma piada, falou, vamos fazer, mostrar para ela que ela tá doida aqui e vou rir dela, porque
colocar o papel, a moeda, nunca que a balança vai equilibrar. E quando ele colocou o papel e colocou a moeda, o papel foi ficando mais pesado. Até colocar todas as moedas que eram suficientes para o dote. Então, isso daí começou a levar essa fama de Santo Antônio casamenteiro. Então, mas o que eu costumo dizer? Eu que sou muito devoto de Santo Antônio, a gente gosta de contar a história dele, a gente fica um pouco triste com essa história de casamenteiro. Primeiro que a gente já falou de casamenteiro, a gente já estava rindo aqui, né? A gente já estava fazendo piada. E aí a gente omite tudo aquilo de bonito que a gente já falou de Santo Antônio. Fica parecendo que é uma piadinha, coisa para a gente rir. E não é, uma coisa séria. Primeiro que Santo Antônio é sério, a mensagem que ele deixa para a gente é muito importante, e casamento também é coisa séria. Não é coisa para a gente fazer piada. Né? Santo Antônio, ele é por isso também, mais do que casamenteiro para arrumar namorado e desencalhar essas coisas todas, mas ele é um grande protetor das nossas famílias. Para nos ajudar, como disse a Melissa, a gente está sempre nos caminhos de Deus, pela oração, pelo estudo da palavra de Deus. Eu digo assim, quem tem no coração a vocação, porque o casamento é uma vocação, e deseja viver essa vida de vocação, pode pedir para Santo Antônio, pode pedir para Nossa Senhora, para o santo que for, para São Sebastião, Santa Luzia, para o santo, para o céu inteiro, para cada um de nós viver bem aquilo que Deus nos chamou para ser. Então, pode rezar para Santo Antônio tranquilo, não está errado. Mas o que a gente não pode é virar uma coisa supersticiosa, e simpatia para lá e para cá, isso aí não é coisa legal, né? E Santo Antônio, ele tem muito mais para nos ensinar do que só arrumar namorado, né? Fala, Melissa. Tem uma pergunta. Você quer perguntar, Melissa? Muitos santos que tem já tiveram família, tipo, casou e teve filhos, ou muitos não tiveram? Era só sozinhos, tipo, seguiam o caminho de Deus e não procuravam uma família para casar e ter filhos? Olha aí, a Melissa está fazendo umas perguntas muito boas, né? Uma participação muito boa da Melissa. Sobre santos casados, né? Olha, Melissa, nós temos na igreja, assim, pouca gente canonizada, que é santo, assim, igual Santo Antônio, e aí a gente precisa saber, né? Algumas pessoas, elas chegaram a ser canonizadas, e a gente tem um dia para lembrar delas, tem imagem para lembrar delas, mas muita gente viveu também nesse mundo, trilhando os caminhos de Deus, e hoje está no céu, é santo, mas que a gente não conhece o nome. Mas nós temos poucas pessoas na igreja que foram casadas e que são canonizadas. Mas isso porque talvez lá no passado as pessoas achavam que quem se tornava padre ou freira que estava fazendo uma entrega maior. Hoje a gente entende que não. Que em qualquer realidade da nossa vida a gente pode seguir a Deus e dar um bom exemplo. Então hoje nós temos, por exemplo, me lembrando aqui, foi canonizado recentemente, o primeiro casal que foi canonizado os dois de uma vez, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que agora esqueci o nome do pai, Santa Zélia e São Luís. Santa Zélia e São Luís. Os dois foram canonizados como casal. Mas nós temos pessoas, assim, que foram casadas, que tiveram filhos e que foram canonizadas. Vamos lembrar quem? Santa Rita foi casada e teve filhos. Depois ela se tornou religiosa, mas ela foi casada, teve filhos. Santa Edviges, que é a padroeira Santa Mônica, pobres. a mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Tem bastante gente, sim. Tem São José. São José foi casado. Nós estamos indo antes, São José foi casado. Nossa Senhora foi casada. Então tem sim. Santa Giana. Santa Giana também. Morreu Santa no parto. Giana, sim, Morreu sim. No parto, né? Morreu no parto. Gestantes, né? Isso aí, gente, que verdade. Léo, você Que queria mais, perguntar alguma pessoal? coisa? Não, eu ia só falar que eu lembrei da Santa Zélia e São Luís, pais da Santa Teresinha. Sim. Eles eram casados. Nossa, que bom. Podemos rezar então, José Antônio? Podemos rezar, vamos rezar. Bom, quem preparou aí o pãozinho, se a gente quiser pegar o pãozinho nas nossas mãos,
para fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santo Antônio, você que está junto de Deus, você que é nosso amigo, que é amigo de Deus, nós queremos te apresentar os nossos pedidos, as nossas intenções, o pão que nós estamos precisando no dia de hoje. Então, cada um também agora pense no seu coração qual o pão que precisa, qual a necessidade, se conhece alguma pessoa que está doente, que precisa da saúde, nós mesmos, se nós precisamos de alguma coisa, de resolver algum problema, é hora de nós apresentarmos diante de Deus pela intercessão de Santo Antônio. Assim como os pobres cercavam Santo Antônio pedindo pão que era necessário, nós também queremos pedir agora o que é necessário. Então vamos fazer um instante de silêncio para cada um pensar naquilo que deseja pedir nesse dia tão bonito que é o dia de Santo Antônio. E vamos pedir também a Santo Antônio que nos ajude a viver o símbolo do pão. Não é algo para dar sorte, a gente vai levar na igreja para trazer para dar sorte, nada disso. Que seja o nosso compromisso de sempre procurar também ajudar quem precisa de nós, e o compromisso da gente procurar sempre estudar a palavra de Deus, que é o pão que nos alimenta, e de participar sempre da Santa Missa, que é o pão maior que nós precisamos para a nossa vida. Então vamos rezar aquela oração que Jesus nos ensinou, onde a gente pede também o pão de cada dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio amava muito Nossa Senhora também, então vamos saudar Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero agradecer ao Zé Antônio, né, pela disponibilidade nesse horário, né, estar conversando com a gente, né, de sair do seu descanso aí, né, de final de semana, aos pais, às crianças, a todo mundo que a gente viu aqui, matando um pouquinho a saudade, né? Então, que Santo Antônio abençoe todos nós, proteja todas as famílias, as crianças que estão se preparando para a primeira comunhão, né? Que o amor de Santo Antônio pela Eucaristia faça a gente, né, gostar tanto de Jesus como ele gostou. Tá? Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Se puder um pouquinho, tá? Meninada sai os catequistas para a gente conversar um pouquinho. Tá? E o Zé Antônio também, né, Zé Antônio? Se não for de Não, eu posso ir também. Então tá, tchau. 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 Se eu conseguir sair, eu saio. Fica com Deus.